Boa noite, irmãos. Vocês podem se assentar, amém? Aleluia. Irmãos, nós estamos entrando numa fase em que nós precisamos estar atentos às estações e ao mover de Deus nesse lugar, amém? Você não pode ficar disperso, você não pode ficar alheio à presença de Deus, amém? Nós estamos mudando o nível, nós estamos mudando de estação, e isso para mim é muito claro. Para mim é muito claro. Então, quando eu me ponho a orar, e essas 2 últimas semanas Deus tem falado muito comigo em relação a isso, nós estamos mudando as estações. Mas mudança de estação requer processos. Repita comigo, processo. Irmãos, nós estamos crescendo. Essa palavra é real em nosso meio. Não é apenas um pregador, um profeta que vem aqui e diz, vocês estão crescendo. Não, é uma palavra de Deus que é lançada. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, então ela produz um efeito. Você querendo ou não, essa igreja está crescendo. Amém? E é interessante que, falando, né, o que Deus tem falado a minha vida, né, sobre tantas coisas. E Deus, quando Ele dá o crescimento, com certeza Ele também dará a maturidade. Amém? Então, aqui nós estamos mudando as estações e nós vamos participar, nós somos participantes de um processo. Amém? Quem conhece a história de José? José, ele foi um homem que, para chegar onde ele chegou, ele passou por processos. Primeiro, José, ele morava na sua casa, era o filho preferido, e ele foi vendido pelos seus irmãos. Depois, ele foi preso, injustamente. Depois, ele foi chamado pelo governador, amém? E ali ele foi chamado para governador. Então, para ele chegar até governador, ele passou por processos. E como a gente sabe da história de José, a gente sabe que não foi nada fácil. Então, o processo não é fácil. Amém? Porque para se manter uma estrutura firme, eu preciso ter uma base bem consolidada. Amém? Então, para esse prédio, ele está aqui, erguido a essa altura, a fundação, ela precisa estar bem consolidada. Amém? E é o que Deus está fazendo com a gente. Amém? Então, irmãos, o primeiro passo da gente é receber de Jesus. Quem já recebeu Jesus aqui? Amém. Mas você sabia que esse foi o primeiro passo? Ele diz na palavra dele, né, que eu sou a porta, bato, quem entra, né? Então ele é a porta, nós entramos pela porta. Então imagine, aqui é uma casa, amém? Vamos supor que aqui é a casa, a sala, lá em cima são os quartos e lá para trás é a cozinha e o quintal, amém? Então quando Jesus diz eu sou a porta e você entra pela porta, se você só ficar aqui, você só vai conhecer isso aqui. Amém? Mas se você for entrando, você vai conhecer os quartos, você vai ver o banheiro, você vai ver a cozinha, você vai ver a área de trás. Amém? Então é isso que Deus nos chama. O reino de Deus, ele é assim, você entra, mas você tem que fluir. Você tem que conhecer, você tem que passar pelos processos, pelas etapas. Amém? Deus não quer que a gente só receba. Ele quer que a gente faça algo com aquilo que a gente recebeu. Então nós recebemos Jesus, mas Ele quer que você faça algo com isso. Amém? Eu queria que Thalita colocasse para mim um vídeo que eu achei bem propício para passar nessa noite. Amém?
Você viu que a planta, ela passou por um processo. Então, o primeiro processo que a qual ela passou, ela foi arada a terra. Vocês viram que a terra estava fofa? Porque o processo de arar é justamente isso. Nós precisamos descompactar a terra. Aqui era uma terra pequena, era um jarro, né? Mas quando a gente vai para grandes lugares, grandes plantios, a gente precisa descompactar a terra. Existem terras que têm grandes pedras dentro, a gente precisa remover. Então, existem blocos de pedra que precisam ser quebrados. Então, arar a terra é descompactar a terra, é tornar ela propícia para ela receber os nutrientes, é deixar ela fofa, deixar ela permeável, fazer com que ela crie veios para poder a água fluir através dela. É necessário também que nessa época a gente tire as ervas daninhas, é necessário que nessa época a gente tire também as raízes mortas. Amém? Então, o arar a terra em nossa vida é aquele momento em que a gente começa a remexer a nossa vida atrás de coisas que não são edificantes. É aquele peso que você não tem que carregar. São aqueles pecados de estimação que ainda estão lá na nossa vida que eu preciso remover. É essa erva daninha. Essa raiz morta, esse ensino errado que nós tivemos da palavra. Então, o arar a terra é justamente eu deixar a terra pronta para receber a palavra. Amém? E esse tempo, né, do arar a terra é um tempo de preparação. Eu vou ser preparada. Então, a terra, ela vai estar lá bem fofa. A terra fofa, ela vai estar permeável. Quem aqui cria planta sabe que, às vezes, aquela areia, ela fica dura. Então, não tem como a água entrar ali e escorrer para as demais áreas. Ela fica dura, ela só fica na superfície. E daqui que ela absorva toda aquela água para chegar até o fundo, demorou muito tempo. Então, assim, a terra, ela precisa estar remexida para que ela possa ficar num ponto certo para receber os nutrientes. Amém? Vamos abrir lá a palavra em Lucas, no capítulo 9, no versículo 57. Amém? E a palavra diz o seguinte: indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Próximo. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Próximo. O outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Próximo. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos, aqui os mortos são mortos espiritualmente, amém? O sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Próximo. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Sabe, irmãos, o ato de arar a terra, naquela época, aqui está falando de arado. Como é que era feito? Não tinha um maquinário como tem hoje. Eram carros de boi, e na frente iam 2 bois, atrás uma pessoa sentada, e na frente existe uma forquilha que prendia os bois e tinha uma base de ferro embaixo em que fazia toda essa parte do arado. Amém? E esse homem que iria aqui na frente, guiando os bois, ele não podia olhar para trás. Eu não sei se você já teve a experiência de ir andando para frente e olhar para trás. Eu acho que ninguém consegue ficar em linha reta. Consegue? Não. Quem aqui dirige sabe que é a mesma coisa. A gente está dirigindo, a gente vai pegar alguma coisa atrás do carro, quando a gente volta, a gente está assim. A gente está enviesado. A mesma coisa é o que a palavra está falando. Nós precisamos ter um foco. No arado, nós precisamos ter um foco. Nós temos que olhar para frente. Não podemos desviar o nosso olhar.
Amém? Então, arar a terra não é o resultado final, mas com certeza é o que te levará para o final. Amém? E é interessante que você viu lá, a terra estava fofa, foi colocada a semente. Amém? Você viu que nada aconteceu durante um tempo? Durante o tempo parecia que estava tudo silencioso. Só depois de 5 dias foi que começou a aparecer alguma coisa, uma terra a ser levantada. Mas você viu que ao mesmo tempo que nada acontecia na superfície, embaixo as raízes eram profundas, elas iam procurando veios, procurando esses lugares para ir, para poder fixar. Ali, irmãos, é o processo de germinação. Quando nós plantamos, a semente, ela morre. Depois que a semente morre, vira o broto, e aí sim nós começamos a ver aquela raiz se fundando, se estabelecendo. Quanto mais funda aquela raiz vai, mais estrutura essa planta vai ter. E sabe, irmãos, a época, né, do plantio é uma época, é um tempo de refinamento. Sabe, refinar a quem? A nós. Porque, irmãos, parece que nada está acontecendo em cima. No nosso exterior, parece que nada está acontecendo. E aí a gente bate aquele, muitas vezes, em muitos de nós, o desespero. Mas, Senhor, eu tenho orado, eu tenho ido à igreja, eu tenho feito tudo, Senhor, mas nada está acontecendo. Sabe, irmãos, que eu já passei isso. Alguém aqui também? Eu não estou só. Parece que nada está acontecendo. Mas aquele que é poderoso, ele está fazendo algo em nós. Porque, como eu bem falei, a palavra ela é viva. Você querendo ou não, você sentindo ou não, ela está fazendo algo. Então, o que é que está sendo feito? Está sendo fundada as estruturas dentro de nós. Para só aí, depois de uma estrutura bem fundada, ela começar a aparecer. E é nesse momento que Deus vai observar como nós reagimos a esse período de silêncio. Onde parece que Deus não nos escuta. É um momento, irmãos, em que nós fazemos: Senhor, onde tu estás? Eu tenho orado. E é aí que ele vai ver: ei, eu já te dei fé. Agora é hora de você colocar em ação. Sabe, irmãos, eu falei hoje de manhã tivemos o nosso treinamento do GCC, amém? Foi uma bênção e nós estamos crescendo, amém? E Deus está fundando, né, as nossas raízes, amém? Então, hoje de manhã eu havia falado que Deus, nós temos a fé natural, que é uma fé que você exerce, por exemplo, estar sentado nessa cadeira não requer de você uma fé sobrenatural. Você está aí sentado, você está vendo a cadeira, você consegue pegar a cadeira, amém? Então você não precisa exercer muita fé para isso. Mas para você entender que Deus está fazendo algo no silêncio, requer uma fé espiritual. E é essa fé que nesse momento Deus vai estar olhando e vai dizer: filho, gera. É essa fé que eu preciso de você. É o gerar sem estar vendo. Você pode não estar vendo nada acontecendo, o dinheiro não caindo na conta, a doença batendo, mas dentro está sendo gerado. É essa fé que Deus requer de nós. Amém? É essa profundidade. E é nesse momento de refinamento, irmãos, que aí a gente vai deixar de lado a vaidade, o orgulho, a incredulidade. Então você está sendo refinado. Você está sendo trabalhado. Deus está dizendo: filho, eu preciso dar a você uma base para que você possa subir. Amém? Então é um processo, irmãos, que dói um pouco. É um processo que não é tão gostoso de se viver.
O silêncio de Deus, muitas vezes, para a gente, de fato, é desesperador. Eu vivi isso assim que a gente chegou em Maringá. Parecia que Deus não escutava as nossas orações. Eu disse, o que é que a gente está errando? O que é que está acontecendo? Muitas vezes a gente foi conversar com o pastor eu e Fabiana. E eles disseram, não, vocês não estão fazendo nada de errado. Não, vocês estão no lugar certo, no tempo certo. Amém. Então, nós estamos no lugar certo, no tempo certo. Mas Deus está em silêncio porque Ele está trabalhando as nossas estruturas. E a gente precisa, nessa hora, olhar o que está sendo peso na nossa vida e ir retirando as coisas que estão sendo peso e colocar o foco. Não esquecendo que precisamos continuar no foco. Amém? Aleluia. E é interessante, irmãos, nessa questão de não estar vendo nada. Lá em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1, tem uma... É muito interessante, né, essa questão do plantar. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aqui, irmãos, os egípcios, né, quando o rio Nilo enchia, eles colocavam as sementes do trigo à beira do rio. Quando o rio Nilo enchia, aquelas sementes iam embora. Mas depois, quando o rio Nilo abaixava, essas sementes já tinham entrado no solo. E depois de um tempo, o que é que acontecia? Vinha o pão, vinha o trigo. Amém? Então, por isso que lança o teu pão sobre as águas. Então, lança a semente. Então, lança a semente, irmãos, no solo. Amém? Prepara essa terra. Deixa Deus trabalhar a terra. Amém? Deixa Deus ir tirando aquilo que não é bom. Deixa Deus tirando aquilo que não edifica a tua vida. Porque Ele vai sinalizando. Muitas pessoas aqui já tiveram essa sinalização. Daquilo que não é bom, daquilo que às vezes é até bom, mas não te edifica. E das vezes aquilo que não é nem pecado, mas não é lícito para você. Então essas coisas elas precisam ser trabalhadas. Sabe, irmãos, nós somos cristãos, temos que viver como cristãos. As pessoas aí fora, elas precisam olhar para nós e ver que em nós existe algo diferente. Eu não posso viver a minha vida de qualquer jeito. Eu não posso andar por aí de qualquer forma, tomando qualquer tipo de atitude. Eu não posso andar por aí e viver uma vida intempestiva. As pessoas estão olhando para nós. Elas querem de nós, o que é que eles têm? Por que esse povo é alegre? A situação está como está. E por que esse povo ri, esse povo dança, esse povo corre? Por quê? E sabe, irmãos, quando a gente se encontra com pessoas felizes, eu não sei vocês, mas eu quero logo saber o que é que está acontecendo. Porque muitas vezes é uma felicidade que contagia, mesmo a pessoa estando calada. Mas aí eu quero saber, o que é que está acontecendo? É a mesma coisa quando nós, mulheres, passamos por uma mulher que está com um perfume bom, a gente pergunta logo, que perfume é esse que você está usando? É o perfume de Deus. É esse perfume. Nossa, mas ele é tão gostoso. Pois é. Você quer? Então eu lhe dou e é de graça. Você não precisa comprar nada para ficar cheirosa desse jeito. Amém? Então permita que Deus are a tua terra para que ela se torne apta para poder ser plantado. E quando for plantado, irmãos, tenha um zelo com a palavra que você recebe. Você precisa fazer algo com essa palavra que você tem recebido aqui. Você não pode simplesmente receber uma palavra como essa que a gente recebe e ficar alheio a isso. Porque senão, irmãos, é como a planta, é como a semente, que ela é plantada, ela tem todos os meios favoráveis para germinar e ela não germina. Mas existem todos os meios, existe solo bom, existe água, existe luz, mas ela simplesmente não germina. Eu não quero ser esse tipo de semente, nem eu quero que ninguém aqui seja esse tipo de semente. Nós estamos aqui justamente para sacudir você, para que você não seja esse tipo de semente. Você foi plantado porque todo mundo aqui já arou a terra.
A terra aqui de todo mundo já está arada. Amém? Porque nós já estamos num outro nível. Todo mundo que está aqui já arou a terra. Todo mundo já plantou. Alguns estão criando raízes, mas outros já estão aparecendo. Mas todos irão fluir. Porque eu creio e declaro sobre a vida dessa igreja. Ninguém irá ser uma semente morta. Ninguém irá ser um broto sem germinar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na Bíblia, Jesus fala, eis que eu te dou vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolha germinar. Escolha germinar. Não seja alheio a esse processo. Não seja alheio a essa palavra. Irmãos, não sou eu que falo da boca para fora. Essa mensagem foi gerada pelo Espírito. Então, essa mensagem, ela tem vida. Então, quando ela sai da minha boca, ela vai gerar vida em você. Então, a sua semente, e a palavra ela é viva, então essa semente, ela pode até estar mirrada, mas com a palavra, ela volta à vida. Ela volta à vida. Porque Jesus, ele ressuscitou os mortos. Então, uma semente ele não vai ressuscitar? Com certeza ele vai. Então, eu não sei como é que está a tua semente, mas hoje eu declaro vida. 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 Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, o tempo do plantio também é um tempo de disciplina. É um tempo em que você vai talvez escutar coisas que você não queira. É tempo que talvez você vai receber aquela regulagem. Amém? Mas recebe essa regulagem com todo o amor e carinho. Sabe, irmãos, o pastor e a Fabiana passaram por esse processo. E eles foram aprovados. Amém? Então, Deus confiou a nós esse casal pastoral. Por quê? Porque eles vão ser aqueles que vão dar aquele aperto quando necessário. Por quê? Porque eles nos amam. E eles querem que nós floresçamos como aquele girassol. Eu não escolhi aquele girassol à toa, porque meu marido e meu filho sabem bem. Eu amo girassol. Eu acho uma das flores mais bonitas. Ainda não tive a oportunidade de conhecer aqui o plantio de girassol. Porque toda vez que vem, a gente viaja. Então, eu creio que esse ano que tem, né? Eu creio que esse ano eu vou conhecer esse plantio. Então, assim, você viu que o girassol, ele gira de acordo com a luz do sol. Então, se o sol estiver para cá, ele gira para cá. Se o sol estiver para lá, ele gira para lá. Então, nós somos luz. Amém? Nós somos essas pessoas que levam luz para onde nós chegamos. Então, nós temos que estar consolidados. Amém? Nós não podemos chegar nos lugares de qualquer jeito, como eu falei. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, o que vai fazer a diferença para mim e para você é a nossa decisão. A semente, quando ela morre, ela gera um broto. E isso é em todo o processo da nossa vida. Por exemplo, numa gestação, nós temos uma célula que vai se multiplicando e forma um órgão, um tecido. Primeiramente, pela ordem, é tecido. Depois do tecido, ela forma o órgão. Depois do órgão, ela forma o organismo, o sistema. Depois do sistema, ela gera o organismo. Então, vocês veem que é um processo. Então, a célula, ela não vai direto ser organismo. Ela passa pelo processo. E ela passa por esse processo, irmãos, se multiplicando. Se multiplicando. Ela se multiplica e vai formando célula, órgão, sistema, tecido, sistema, organismo. Ela vai se multiplicando. Amém? Mas ela precisa estar fundamentada.
E ela vai crescendo até formar algo robusto, que somos nós. Amém? Então começou do pequeno. E ela passou por várias transformações para chegar em quem nós somos. Amém? E assim é conosco. Para chegar aonde nós queremos, para onde, na verdade, Deus quer que nós cheguemos, nós precisamos passar por todos esses processos. E nós aqui nessa igreja estamos passando visivelmente por esse processo. Sabe, irmãos, eu consigo ouvir o barulho. Eu consigo ouvir o barulho de pessoas marchando, vindo em nossa direção. Mas para essas pessoas serem confiadas a nós, Deus precisa nos fundamentar. Ele não vai confiar a nós, pessoas, filhos, de qualquer jeito. Assim como Ele não confiou de qualquer jeito a nossa vida ao pastor Sérgio e Fabiana. Eles passaram por um processo para chegar até aqui. E aí, pronto, filho, você está pronto. Estão aí as suas ovelhas, aqui está o seu rebanho. Nossa vida está confiada nas mãos dele. Porque, irmãos, quando ele chegar lá em cima, ele vai prestar conta de cada vida que está aqui. Isso é muita responsabilidade. Precisa estar muito bem fundamentado. Então, o processo que Fabiana e pastor Sérgio passaram, deram a ele o sucesso na colheita. Porque esse processo que a gente passa, no final, nós vamos ter a colheita. Que a colheita significa dizer, você teve sucesso pelo processo que você passou. E vocês viram lá no vídeo que aquela planta, ela ia crescendo, mas vocês viram que as folhas, elas iam morrendo e caindo? Faz parte dos processos. Alguns vão desistir no caminho. Alguns não vão ter a perseverança de passar pelo processo, porque o processo dói. Ser arrancado coisas de nós, dói. Deixar de fazer coisas que a gente gosta e que a gente foi acostumado a fazer, dói. Eu estou mentindo? Não. Mas sabe, irmãos, existem coisas que eu não me importo em largar. Porque eu sei quem eu sou e eu sei que Deus, Ele precisa de mim. Então, eu me abro. Eu digo, Senhor, o que é que o Senhor precisa que eu arranque mais? Então, nessa noite, irmãos, se abra e diga, Senhor, o que é que o Senhor precisa que eu arranque para me doar por inteiro a você? Para poder germinar, Senhor. Para poder ter raízes profundas. Para poder crescer. E para assim gerar novas sementes. Novas sementes. O que Deus quer de nós é isso. A gente não nasceu à toa. A gente não nasceu para distribuir beleza somente. Amém? Não nascemos somente também para distribuir simpatia. Nós nascemos para um propósito do Senhor. E não um propósito meu. Nós temos planos de vida, sim. E Deus, Ele vai conosco nesse plano de vida. Mas o principal, eu nasci para um propósito do Senhor. E, irmãos, você pode fazer o plano que for, mas tenha certeza que o propósito de Deus ele vai se cumprir. Como todas as vezes a gente fala nas nossas ministrações, não é à toa que eu e o Arthur estamos aqui nesse período. Não é à toa que você está aqui nesse período. Não é à toa que o Bruno e a Poliana chegaram aqui. Não é à toa que vocês estão aqui. Não é à toa. Pode ter certeza que Deus está cumprindo tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Sabe, irmãos, a gente fez vários planos, eu e o Arthur. Vários. Até apartamento a gente já estava mais ou menos certo em São Paulo. E Deus fez. Mas foi isso que eu disse a vocês? Não. A rota é para cá, ó. A rota é descendo mais um pouco. Não é descendo, eu estou dizendo de nível, não. Amém? É descendo no mapa.
Não, a rota que eu quero para vocês é aqui, ó. Maringá. Irmãos, nunca mais eu esqueço o Arthur. Eu estava em casa, o Arthur estava de plantão. E ele mandou assim para mim. Só isso, viu? Maringá. Eu olhei assim de sala e disse, ele está no plantão, quer brincar de geografia, só pode. Aí eu peguei Maringá, botei no Google, né? Eu sabia sobre Maringá, porque eu tive um tio que morou aqui durante muitos anos atrás, mas tem muito tempo mesmo. E aí eu botei assim, Google, Maringá, a primeira frase que me apareceu. A primeira melhor cidade no Brasil para se morar. E eu, tá bom, mas ele não me disse o restante. E eu, ok, legal. E deixei para lá. E depois ele mandou, o que é que você acha? Eu disse, muito bonita. Legal, porque apareceu a foto dos ipês, né? Eu disse, muito bonita, muito legal. O que é isso? E, irmãos, eu tinha recebido uma mensagem numa terça-feira de culto, muito antes disso que ele mandou. Isso foi em junho. Eu tive um culto de oração, mais ou menos em janeiro ou foi fevereiro, em que Deus falou para mim, você pode fazer planos, você pode fazer o plano que você quiser, mas eu que dou a palavra final. E ele vai estar empregado antes dele terminar a residência. E apenas siga. Apenas siga. E eu, ok, guardei aquilo, falou mais coisas. E eu guardei aquilo e cheguei em casa, passou os dias e eu disse a ele. E depois de um tempão, no meio do ano, veio Maringá. Eu, tá. No outro dia ele veio me contar. Recebi uma proposta para Maringá. Foi que Deus tinha me dito? Que ele receberia uma proposta antes de terminar a residência. Faltava ainda 8 meses para ele terminar a residência. Sabe, irmão, se minha terra não tivesse arada, se eu não tivesse disponível para receber, aquela palavra iria cair, eu não iria fazer nada com ela. Mas eu estava aberto, eu estava disponível. E sabe, irmão, se eu também não tivesse disponível para ouvir a Deus e não querer fazer as coisas do meu jeito, eu teria pego a mala e teria ido para São Paulo. Mas sabe que com certeza Deus iria levantar ou uma outra pessoa, um outro casal para vir para cá, ou talvez aconteceria até algo lá em São Paulo, mas que a gente iria vir para cá. Porque os planos de Deus, eles se cumprem. Você querendo ou não. Você querendo ou não, ele vai cumprir. Ou ele levanta uma outra pessoa para fazer, ou ele muda situações para que você corrija a sua rota e venha. Sabe, irmãos, rapidamente, outro caso que aconteceu comigo. Lá em Ribeirão Preto, um dia, num culto de oração, não foi no culto de oração, foi no louvor, especificamente no dia de domingo no louvor. De manhã a gente teve um café da comunhão, que é um café que a gente faz uma vez a cada 2 meses, 3 meses, não lembro. E o filho de uma integrante, né, da igreja, de uma irmã da igreja, estava com assaduras. E ela veio até a mim e disse, Anne, o que é que eu passo nele? Eu disse, passa Cutizanol. É muito bom, tal. Agora, o preço, ele é um pouquinho salgado. E Deus falou comigo, deu dinheiro para ela comprar? Aí eu deixei passar. Eu tinha o dinheiro no bolso. Deu dinheiro para ela comprar? E eu não dei. Passou. Foi à noite. Ela não tinha comprado, porque, de fato, eles não tinham condição naquela época de comprar. Na época, eu acho que era R$38 o Cutizanol. E aí, não comprei. Quando foi à noite, na hora do louvor, Deus falou comigo de novo. Deu dinheiro para ela comprar. E eu, de novo, desobedeci. Irmãos, saiu um rapaz do final do culto, que ele estava lá no final, ele estava na porta, né, na recepção. Ele saiu lá de trás, ele veio andando, porque eu ficava na livraria, então a livraria fica no fundo da igreja, então eu conseguia ver toda a movimentação. Ele saiu, foi lá nela e colocou algo na mão dela. E depois ela veio até a mim e fez, Anne, dá para comprar? Aí eu disse, dá. Veio o bofete. Puf. Eu recebi essa oferta agora. Eu disse, amém. E a minha cara, como foi que ficou? De filha desobediente.
Você não fez, mas eu levanto alguém que faça. Porque eu não quero abençoar o meu filho, eu movo. Eu movo. E Deus, Ele quer e está disponível para abençoar essa igreja. E Ele tem mexido. Tem mexido. Tem mexido situações. Tem mexido pessoas. E mais pessoas vão chegar. E nós estaremos aqui, fundamentados, fortes, com uma boa estrutura, porque Deus não vai confiar os filhos dele a uma estrutura fraca. Porque você não foi confiado a uma estrutura fraca. Você foi confiado a uma estrutura forte. Aleluia. E a hora da colheita, irmãos? Na hora da colheita, o que semeia a justiça, cegará males, mas e a vara da sua indignação falhará. Irmãos, o que é que eu semeei? Eu semeei a minha vida. Eu semeei tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho. Você não vai colher diferente não, meu irmão. Você vai colher vidas. Você vai colher muito mais. Sabe, irmãos, isso é em qualquer área, não é só financeira não. Se eu planto dinheiro, eu colho dinheiro, ok. Mas se eu plantar a minha vida, eu vou colher vidas. E vocês viram aquele girassol? Não é só uma semente, não. Não é só um que vai vir através de você, não. Vão vir vários através da sua vida. Mas você precisa germinar. Você precisa se deixar crescer. Você precisa deixar Deus trabalhar na tua vida. Você precisa desapegar de coisas que não estão te edificando. Você precisa deixar de lado o Instagram e se render à palavra. Você precisa deixar de lado o Netflix, a Disney, os filmes que não te edificam e correr para a palavra. Irmãos, bota um tempo, tem um timer no Instagram. Tem um timer, bota o timer. Irmãos, Satanás criou essas coisas para dispersar a gente. Isso é mais velho do que qualquer coisa. Essa cilada dele é mais velha do que qualquer coisa. Ele dispersa a gente. E aí ele veste com coisas bonitas, para que a gente fique, oh, que legal, aqui eu estou sendo informado. Tá não, irmãos. Tá não. Você está vendo besteira. Você está vendo besteira. Não estou dizendo que você não possa ficar 15 minutos. Mas se você ficou 15 minutos no Instagram, dê pelo menos meia hora para o Senhor. Porque 15 minutos passa voando no Instagram. Eu não sei. Aí é o que eu digo. Isso aqui não é armadilha de Satanás, não? É, irmãos. Porque 15 minutos no Instagram parece que você não é nada. Parece que é 1 minuto. O meu, ele é monitorado para 15 minutos. Às vezes eu abro, irmãos, num piscar de olho. Tu passou. Eu disse, já? 15 minutos. Agora, vamos para a palavra? Vamos para a palavra? 10 minutos começa a dar sono, começa, ai, peraí. Mas persevere. Persevere, que você vai ver que terá dias que você vai passar 1 hora e não vai nem sentir. Você vai estar tão cheio da palavra, que você não vai nem sentir que passou tão rápido. Amém? Então, irmãos, a colheita é um sinal de que todo o processo que você passou teve êxito. De que todo aquele processo foi aprovado. Amém? É uma etapa, irmãos, em que os frutos eles vão ser colhidos. Irmãos, mas os frutos eles precisam ser colhidos. Porque um fruto no pé, se ele não for colhido, o que é que acontece? Cai, ele apodrece. E não gera outros frutos. Então, o que é que você tem feito com a palavra que você recebe? Irmãos, estamos quase encerrando. Em João, no capítulo 15, versículo 5, a palavra diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto. Irmãos, nós somos aqueles que damos frutos. Amém? Você está num reino em que ele está em constante movimento. Esse reino, ele dá frutos. Então, Deus espera o que de mim e de você? Frutos. Amém? Porque sem mim nada podeis fazer. Não é na nossa força que aquela semente vai germinar. Não é na nossa força que aquele caule começa a subir, a romper a terra e a subir. Não é na nossa força que aquelas folhas começam a surgir. Não é na nossa força que aquela flor linda, ela desabrocha. Não é na nossa força. Sabe, irmãos, é interessante que estudiosos dizem que o processo de germinação, eles não conseguem explicar ponto a ponto. Vocês sabiam disso? O processo de germinação, eles não conseguem explicar ponto a ponto. É que nem, irmãos, a gestação. Ninguém consegue explicar como é que duas células se juntam e começam a multiplicar. Não conseguem. É o mistério. Mas a gente sabe. Para nós não é mistério. Para nós é Deus. É a palavra da fé. Amém? Então, para nós que fomos sementes, que fomos broto, nós tivemos o processo e Deus tocando com sua mão misericordiosa em cada passo da nossa vida. Porque, sabe, irmão, durante todo o processo, Deus está ao nosso lado. E é interessante que, enquanto eu orava e achava que Deus não me escutava, quando passou o processo de mais aperto, vamos dizer assim dizendo, aquele que apertou o cinto até quando não deu mais, sabe? Aquele que vai, pronto. Deus estava em silêncio para mim. Quando o cinto afrouxou um pouco, eu orando, Deus disse assim a mim: ei, filha minha, eu estou contigo todos os dias, inclusive lá, quando o cinto estava apertado. Eu estava lá. E é interessante que eu disse: mas Senhor, só agora que falou comigo. Mas eu estava lá. Eu estava guiando você pelo processo. E sabe, irmãos, no processo, nós não vamos deixar Deus de lado e tomar as decisões por conta própria. Nós somos guiados pelo Espírito. Então, a cada momento, a cada processo, eu preciso perguntar ao Espírito: é por esse caminho? É por aqui que eu vou? O sinal está verde? Está tudo ok? Posso ir por aqui? Porque mesmo Deus em silêncio, a gente tem por dentro o sinal verde ou o sinal vermelho. A gente sabe, mesmo Deus em silêncio, de uma forma Ele sinaliza: não é por aí, é por aqui. Porque sabe, irmãos, lá no início eu tinha certeza que eu não ia para São Paulo. Tinha algo dentro de mim que dizia: você não vai para lá. E eu chegava em São Paulo e dizia: eu quero morar nessa cidade, eu quero fazer... E dentro de mim, algo mexia, sabe? Sabe que algo mexia? Algo mexia, irmãos, dentro de mim. E outra coisa, deixa eu te contar. Lembram em outubro, quando eu estava grávida? Dentro de mim, algo já dizia: não vai. Não vai. E olhe que a gente fica: não, mas por quê? Eu questionei. Eu disse isso a Fabi. Mas dentro de mim algo dizia: não vai. Por quê? Um dia eu vou entender. Mas eu também não parei lá não, viu? No processo não. Eu não fiquei parada lá não, viu, irmãos? Eu não deixei de germinar não. Eu continuei meu processo. Eu continuei. E sabe, irmãos, isso me fortaleceu. Porque o processo, como falei anteriormente, ele fortalece. Ele fortalece a nossa vida. Então, fique feliz por passar por processos. Porque, com certeza, Deus vai fazer algo através de nós. Nós estamos passando por esse processo, porque com certeza Deus quer fazer algo através de nós. Então, deixa Ele fazer algo pela tua vida hoje.
Porque amanhã Ele vai usar você para fazer algo. E seja sensível para o que Ele quer fazer. Seja guiado. Não faça como eu fiz há tempos atrás, de escutar e deixar para lá. Você está aqui nessa igreja, você recebe uma boa palavra, vocês já estão num processo avançado, bem avançado. Todo mundo aqui já tem raiz profunda. Todo mundo. Não deixa o diabo dizer a você que você não tem, não. Você já está bem fundado, você já está, ó. Então, não deixe o diabo fazer você retroceder. Ei, você que estava parado, hoje é o dia de você voltar. Você que achava que sua semente estava morta, é o dia de você trazer vida. Você acha que parou no processo de germinação? Não parou. Você continua, mas ainda está embaixo do solo. Mas tua raiz está crescendo. Não permita que Satanás ponha na sua cabeça que você não vai florescer. Não permita, porque Deus nos chamou para dar frutos. E Ele vai cumprir o plano dEle. Não é à toa que estamos nesse tempo, iniciando agora o GCC. Não é à toa. Sabe por quê, irmãos? Há tempo para tudo debaixo do céu. E Deus nos falou, o tempo é agora. Porque meus filhos já estão prontos para receber outros filhos. Meus filhos já estão prontos para receber de braços abertos e bem fundamentados, para receber o exército que eu estou mandando. E quando eu digo todos, eu digo todos. Todos. Todos vocês que estão aqui hoje. São todos. Por mais que passe na sua cabeça, não, Manelise, como é que eu vou receber pessoas? Vai, se prepare. Se prepare. Porque Deus não colocou você aqui à toa. Não colocou você aqui à toa. Você hoje não está aqui nesta igreja em Maringá porque você acha a cidade bonita. Você está aqui porque Deus está mandando o exército. Então se envolva. Porque se você não estiver envolvido, é como a palavra diz, são os ramos. Os ramos recebem a água que vem da raiz. A raiz manda água para todos os ramos. Você é um ramo. Você precisa estar conectado. Se você não estiver conectado, você vai morrer. A água precisa passar por você. E você vai dar frutos. Então não permita secar. Continue conectado. As palavras que nós recebemos de crescimento, para mim, ela está muito visível. E você precisa estar acordado e se atentar. Realmente, estamos mudando as estações. Essa igreja de fato está diferente. Irmãos, tem 1 ano e meio que a gente está aqui, eu já vejo tudo diferente. Você não consegue ver isso? A gente já consegue ver isso, irmãos. Está palpável. Então chegou a hora. Vamos, cresçam, comecem a florescer. Porque depende de vocês. A palavra já foi falada. A palavra já saiu da boca. Agarrem. E agora chegou a hora. Nós vamos contar com cada um. Não ache que você é só um. Não, você não é só um. Você é aquele que Deus está precisando. Deus está precisando de você. Se envolva. Porque faz parte da colheita. Sabe, irmãos, o som é muito nítido. Sabe aquele som de uma marcha? Estão marchando? Pois é. Eu consigo ouvir o som dessa marcha. E se você ficar mais sensível, ela é palpável. Ela é palpável.
Nós estamos mudando a estação. Não fica para trás. Nós estamos aqui, como se nós estivéssemos atrás, assim, ó, dizendo, vamos, todos, vamos. Não, ninguém vai ficar para trás, não. Vem, vamos. Ninguém fica para trás. Vamos. E nós, juntos, junto com os outros. Nós, mutuamente, vamos. Ah, alguém está... Não, vem você também, você faz parte. Vamos. Ah, mas alguém ali... Não, vamos lá. E a gente vai avançando. Vamos avançando, porque Deus conta com todos. Não é apenas com o pastor e com a Fabiana. Não é apenas comigo e com o Arthur. Não é apenas com a Cássia e com o Davidson. Deus conta com todos. Todos. Você é importante para Deus. E o que é que eu posso dar? Irmãos, Deus deu um dom a cada um. Tem coisas que eu faço que o Arthur não faz. Mas tem coisas que o Arthur faz que eu não faço. Tem coisas que a Giovana faz que ninguém faz. Tem coisas que a Edileuza faz que ninguém faz. Tem coisas que o Renan faz que ninguém faz. Eu quero ver alguém pegar junto com o Renan no evangelismo. Sábado. Se dispor para ir lá, vamos, Renan, eu sou Jesus também. E não precisa a gente chamar, não. Chegou a hora de acabarmos com o mimimi. Chegou a hora da gente acabar com as desculpas. Seja melhor do que a sua desculpa. Chegou a hora da gente dizer assim, quando é o evangelismo? Sábado. Onde é que vai ser? Ali na transversal? Ok. Renan, eu vou pegar junto contigo, eu vou ser Jesus. Amém? Annelise, quantas placas são? São 12 placas? Já esqueci. 10 placas. Eu quero segurar uma placa. Eu estou aqui. Eu vou me disponibilizar. Amém? Chegou a hora, irmãos, de que se alguém te ofender, perdoa mesmo sem ninguém te pedir perdão. Não, já passamos por essa fase. Sabe, irmãos? Essa fase ficou para trás. É a fase da criança. Ficou para trás. Não somos mais crianças. Ninguém aqui é mais criança. Já passamos dessa fase. Então, chegou a hora de fato, avançarmos. Alguém me ofendeu? Não precisa me pedir desculpa não, já perdoei. Passou. Vamos? Vamos girar a página? Vamos em frente? Bora. Eita, me olhou de cara feia. Problema, tem algum problema, vou orar. Vou orar por aquela pessoa. Qualquer coisa eu vou orar junto com ela. Ah, não me deu. Suzana abriu a porta e não me deu um abraço. Nossa. Vai lá e dá um abraço nela. Vai lá e dá um abraço nela. Ah, alguém olhou para mim com cara feia. Vai lá e pergunta, irmão, você está precisando de algo? Eu estou aqui para te socorrer. Chegou a hora, irmãos, de avançarmos. Dessas coisas ficarem para trás, porque não dá mais tempo. A gente não pode mais perder tempo com essas coisas. Por quê? Olha o som. Está chegando. Está chegando. Eu já consigo ouvir. Gente, é muita gente. É muita gente. Está chegando. Você acha que vai dar tempo de quando essas pessoas chegarem aqui você tá? Ah, porque fulano não gosta de mim. Fulano não tem a cara feia. Não. Quando eles chegarem não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Chegou a hora, de fato, da colheita, daquilo tudo que a gente tem falado, daquilo tudo que a gente tem ministrado, naquelas orações aqui na quinta-feira do crescimento. Ei, chegou a hora. Nós estamos na estação em que iremos desfrutar desse crescimento. E você está aqui, você faz parte. Porque você arou, você gerou. E você está aqui, bem fundamentado. Amém? Então, não fique aquém dessas coisas. Não fique aquém do que Deus tem feito para nós. Amém? Não esqueça do que Deus falou. Tudo tem seu tempo. Tudo tem um tempo determinado. E chegou o tempo. Chegou o tempo. Persevere.
persevere, continue com a decisão de crescer sempre, mais e mais, de se envolver, de deixar as desculpas de lado, de quando algo for levantado, não posso, não tenho, não, chegou a hora da incredulidade bater fora, chegou uma hora de dizer assim, não estou vendo, mas eu creio que está chegando. Nós iremos ter o nosso dia verbo da vida de missões. Teremos as camisas a ser compradas. Eu sei que talvez, não sei o valor da camisa, mas vamos botar aí R$35. Talvez R$35 para alguém seja muito, mas para alguém seja pouco. Para alguém que você seja direcionado, dê os 35. E para você que não tem, já fale, está chegando. Nossa igreja é uma igreja próspera. Ano passado ficamos sem camisa, mas estávamos em outra estação. E agora? Mudou a estação. Mudou a estação. Então agora todos terão. Ninguém vai ficar de fora. Porque se eu escutar a voz do meu pai, ele vai direcionar a quem eu devo dar a camisa. Ele vai dizer, ei, irmão, recebe, eu estou te dando, só diz o número. Amém? Não tenho, está chegando, alguém se levantará. Alguém, Deus vai, mudar as situações para fornecer a você o suprimento, para você ter as suas coisas. Porque Ele viu o seu processo. Ele viu que você foi perseverante. Ele viu que você não esmoreceu. Ele viu que sua semente não mirrou. Ele viu que sua semente germinou. Ele viu todo esse processo. E agora chegou a hora de nós colhermos. Amém? Sabe, irmãos, essa palavra de estações, de processos, veio muito forte no meu coração. Porque eu consigo ver claramente estações de fato mudando. Quando eu oro e eu abro os meus olhos, eu vejo estações feito, sabe filme que vai passando? Eu vejo isso claramente. Isso para mim é nítido, as estações mudando. E se você estiver conectado com essa árvore, você também está vendo o que eu estou vendo. Porque nós estamos num mesmo caule, nós estamos numa mesma raiz. E se eu estou vendo, você está vendo. Sabe, irmãos, aquilo que estava retido, está sendo liberado. Está sendo liberado. O que Arthur falou na ministração no domingo passado, estão sendo coisas liberadas para a vida do pastor e da Fabiana. Ei, você está aqui, você faz parte dessa liberação. O que vier sobre ele vai chegar em você, vai chegar em mim, e eu posso ver que as coisas estão chegando. E, irmãos, como eu me alegro vendo essas coisas. Sabe, irmãos, isso é muito nítido. Então não fica fora. Sabe, irmãos, quando nós orarmos, quando essa unção poderosa, entra, irmãos, na unção, não fica de fora. Sabe, irmãos, é como a água está passando, irmãos, e você vai ficar do lado de fora assim, para não se molhar. Não, irmãos, entra com os 2 pés. Sabe, o fluir. Entra, mergulha, deixa Deus falar contigo nessas horas. Sabe, irmãos, o fluir de Deus, Ele é aqui palpável. Não fica alheio a esses momentos, não fica pensando nas contas do outro dia, não fica pensando no que você tem que fazer amanhã. Não, se envolve, entra, pula na água, se banhe. Deixe de fato ser submergido, porque Deus vai falar contigo coisas poderosas. Amém, irmãos? Aleluia! Você foi abençoado? Amém, irmãos.